1 Tessalonicenses 5:18, o nosso versículo, ele é bem claro no que ele diz, não é? Eu penso que sim. Para os que não estavam aqui ontem pela manhã, nós comentamos que quando o apóstolo Paulo ele diz em tudo dai graças, realmente não temos motivos para crer que existam exceções pelas quais não devemos dar graças. Realmente tudo é tudo. E essas mesmas palavras são enfatizadas também lá em Efésios 5. Eu quero ir para esse texto de Efésios 5 ainda hoje, tá bom? 19 e 20. Mas ele vai dizer a mesma coisa, que em tudo nós devemos dar graças. E quando ele diz em tudo, é em tudo. Isso significa que, e trazendo para a nossa vida prática, muitas vezes a gente é falho, sim, ao dar graças a Deus por quem Ele é e pelo que Ele tem feito. É verdade. Mas dificilmente, como eu comentei ontem pela manhã, nós, os cristãos, os servos de Deus, dificilmente nós temos dado graças pelas provações e dificuldades que vêm sobre as nossas vidas, não é? Dificilmente. Quem é que ora agradecendo a Deus? Olha aí, não tinha nenhum e agora já tem dois. Muito bem. Essa aqui é porque está mais gelada, viu? Vou abrir essa aqui. Dificilmente, irmãos, nós temos agradecido a Deus. Senhor, obrigado pela provação que eu tenho enfrentado, não é? Tira isso para você. Se pergunta, qual foi a última vez que você fez isso? Será que alguma vez na sua vida você fez isso? Senhor, obrigado pela provação que eu tenho enfrentado. Em tudo dai graças. E só se o versículo fosse até aí já estava bem claro, não? Mas Paulo continua para dar mais ênfase. Esta é a vontade de Deus para vocês. É isso que Deus quer. Não tem opção. É isso que Deus quer. Em Cristo, né? Vai dizer. Isso significa também, irmãos, que essa gratidão, alegria e contentamento, que a gente vem falando sobre isso desde ontem pela manhã, Paulo também diz aos Filipenses, ela só é possível em Cristo, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, essa alegria e essa gratidão, ela só é possível em Cristo. Só é possível ser grato dessa maneira para aquelas pessoas que têm Jesus na sua vida. Por isso, no final de hoje, no nosso estudo, eu também quero dar uma palavra para você que está nos visitando nestes dias aqui, nesta manhã. Mas deixa eu falar de algumas maneiras práticas para cultivarmos a gratidão nas nossas vidas. Nos lembrando do texto de Filipenses 4, se você quiser ir lá novamente, mas eu já preguei ontem sobre esse texto aqui. O apóstolo vai dizer no versículo 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Nós vimos, irmãos, que há esse tipo de oração. Paulo fala de petições, mas também fala de ações de graças, isto é, de gratidão. Esse tipo de oração, orações de gratidão, é um meio, irmãos, que Deus nos dá, como a gente viu, para alcançar a paz de Deus. Então, uma primeira maneira prática para se cultivar a gratidão é exatamente fazendo como a Bíblia diz em Filipenses 4, fazendo orações de gratidão. Façam orações de gratidão, é o que a Bíblia diz. Se quisermos cultivar no nosso coração esse espírito de gratidão, nós precisamos orar mais, agradecendo mais a Deus. Precisamos fazer orações, orar mais, agradecendo mais. A verdade, irmãos, é que nós somos muito bons em pedir, não é? Nós somos falhos em orar, mas somos muito bons em pedir. E geralmente quando a gente está passando por alguma dificuldade ou problema, a gente sabe pedir. A gente tanto pede a Deus e ora, pedimos oração aos irmãos, na igreja, estamos sempre prontos a pedir, né? E não é errado pedir, é bom, faça, mas também agradeça. Agradeça a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida,
e como a gente viu e vamos ver já em 2 salmos, agradeça também a Deus por quem Ele é, por quem Ele é. E também agradeça a Deus, além de saber quem Ele é e além de saber do que Ele tem feito em sua vida, também agradeça a Deus pelas dificuldades. Por que eu posso dar graças em tudo? Por que eu posso dar graças também pelas dificuldades? Porque como nós vimos pela manhã ontem, toda aprovação que vem sobre a nossa vida, ela possui um propósito. Por mais que eu não entenda as questões mais específicas, né? Os pontos em que Deus quer trabalhar, especificamente na minha vida, muitas vezes a gente não compreende, mas nós temos os propósitos gerais que são apresentados na palavra de Deus. Nós vimos que o propósito maior nosso, em relação a Deus, é que nós devemos dar glórias a Ele acima de tudo. Vimos também que dentro desse propósito de glorificar a Deus, Ele quer que a gente cresça cada dia. Por que Deus tem permitido as provações nas nossas vidas? Porque Ele quer que a gente cresça mais. Porque Ele quer que nos tornemos mais parecidos com Jesus. E olha, Jesus sofreu. Será que podemos imitar Cristo? Podemos sim. Será que podemos glorificar a Deus? Com certeza. Podemos crescer cada dia. E como eu falei ontem, irmãos, se não fossem as provações, então não cresceríamos como deveríamos. Se não fossem as provações na nossa vida, então não cresceríamos como deveríamos. E realmente quando aparentemente tudo vai bem na nossa ótica, não é? Tudo está dando certo, o trabalho, a família, a saúde, está tudo legal, a tendência é a gente se afastar um pouco mais de Deus. Mas quando a coisa aperta, rapidamente nos voltamos para Jesus. Por isso a aprovação ela é importante, por isso eu posso dar graças. Por quê? Porque a aprovação tem um propósito: me tornar mais parecido com Cristo. Deus quer que eu glorifique em meio à aprovação. Paulo, a gente viu, ele via propósito na aprovação. Ele diz: olha, as minhas cadeias, as minhas dificuldades, a minha prisão, ela tem feito com que o Evangelho progrida, né? Nós vimos isso aqui. Faça orações de gratidão. Você quer cultivar a gratidão na sua vida, meu irmão? Então ore mais, agradeça mais, fala com o teu Deus. E como eu falei ontem também, seja específico, porque geralmente nas nossas orações a gente ora simplesmente agradecendo: Senhor, lá no finalzinho, né? Obrigado por tudo, Senhor, amém, né? Já é o final. Mas lembra que Deus quer saber, Deus quer que você fale, Deus quer que você diga, Deus quer que você fale em que coisas você pode agradecê-lo ou louvá-lo, não é? Seja específico. Um outro meio de cultivar a gratidão nas nossas vidas é exatamente meditando nos atributos de Deus. Atributos são aquelas qualidades especiais que Deus tem. Algumas delas Ele compartilha conosco, outras não, né? Nós sabemos que Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente, e essas características especiais são só dele. Mas por outro lado, Deus é amor, é justiça, é santidade, e essas características de Deus, elas devem ser refletidas na vida dos cristãos. Então nós podemos ser gratos por quem Deus é, por seus atributos, por suas qualidades. Pensa e para meditar quem Deus é. É exatamente isso que os salmistas fizeram. E eu quero só ver 2 referências. Vai lá para Salmo 118. Esta manhã eu quero ver algumas referências aí, então esteja preparado para abrir sua Bíblia. Salmo 118, um versículo bem conhecido. Salmo 118, versículo 29. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Podemos louvar e agradecer a Deus, o Senhor, porque Ele é bom. Veja, bondade é um dos atributos de Deus. Então nós podemos olhar para um Deus que é bom, um Deus que é bondoso, e louvá-lo, e sermos gratos, e agradecer: Senhor, obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Devemos olhar para Deus, irmãos, para quem Ele é, para os seus atributos, e simplesmente ser gratos pelo que Ele é. Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus amoroso. Isso é importante porque, como nós vimos também nesses dias, especialmente ontem pela manhã, muitas vezes a gente tende a pensar que o mundo é injusto, não é? Que mundo injusto a gente imagina, e realmente é muitas vezes. Mas realmente muitas vezes a gente passa por alguns problemas em que a gente pensa: poxa vida, como eu estou sendo injustiçado. Poxa vida, como eu estou passando por essa situação e eu acho que eu não estou merecendo estar nessa situação em que eu estou. Se realmente essa injustiça que tem acontecido com você, ou de maneira geral na nossa sociedade, ela existe, devemos lembrar que o nosso Deus é um Deus justo, não é? E que a justiça humana ela pode falhar, e que as injustiças, as aparentes injustiças, elas podem estar presentes, mas ninguém vai escapar do justo juiz. Lembra o que a gente viu em Filipenses? Perto está o Senhor. O dia de Cristo se aproxima. Enquanto isso, deveríamos estar fazendo a vontade de Deus mais e mais. Então, se nós achamos, irmãos, que a coisa não vai bem e que aparentemente o mal tem se sobressaído, aparentemente, devemos lembrar que Deus, Ele é justo e que Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da situação. Ele não perdeu o controle. Ah, mas o camarada foi eleito, não presta, né, para nada. Mas ainda assim Deus está no controle. E se Deus quiser colocar homens maus, Ele vai colocar. Novamente, com um propósito: para que os servos dele cresçam. Para que os servos dele cresçam, né? A gente tem se acomodado com o bom e a gente quer realmente tempos de refrigério. Eu falei isso também ontem, né? E podemos rogar e pedir: Senhor, manda alívio, manda tempos de refrigério. E a sociedade está cada vez mais mergulhando na imoralidade, na maldade. Sim, podemos pedir, esse é o nosso desejo. Devemos fazer por onde ter uma sociedade melhor. Mas pode ser que Deus não vá atender nossa petição, né? E pode ser que Deus diga: não, eu vou deixar a aprovação vir mesmo, que eu quero ver como é que vocês vão agir. Eu quero ver como é que vocês vão agir. Volta um pouquinho para o Salmo 103, outro salmo. Versos 1 e 2, também bem conhecido, Salmo 103, 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. No primeiro versículo, o salmista é grato porque por causa do santo nome de Deus. Então ele aponta para a santidade de Deus. Deus é santo, novamente, quem Ele é. E no versículo 2 ele diz: eu também louvo a Deus, eu também sou grato. Porque Deus, Ele tem feito muitas coisas, Ele tem, como o salmista diz, nos dado tantos benefícios. Então o salmista é grato por quem Deus é, e o salmista é grato também por tudo que Ele tem feito para conosco. Nós podemos também ser gratos dessa maneira. Então o ponto aqui primeiramente é: olhe para quem Deus é, e saber que Deus é santo e louvá-lo por isso, e ser grato por isso, novamente deve nos lembrar das nossas responsabilidades. Deus diz: sede santos porque eu sou santo. Isso significa que cada vez mais devemos nos separar mais do pecado. Isso significa que Deus não tolera o pecado e não inocenta o culpado. Deus é santo e por isso Ele não pode tolerar o pecado. Por isso Ele deve ser louvado por quem Ele é. E isso também nos faz com que a gente lembre que nós somos responsáveis também por sermos santos como Ele é.
Medite nos atributos de Deus. Deus, Ele é santo, Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo, por isso podemos louvá-lo. Medite, pare, reflita, pense em quem Deus é. E esses, irmãos, são os motivos pelo qual você pode agradecer a Deus. Faça orações de gratidão, medite nos atributos de Deus. 3. Memorize versículos que falam sobre gratidão. Memorize versículos que falam sobre gratidão. Esse é um bom versículo que eu creio que a maioria de vocês conhecem, né? Vocês podem memorizar Filipenses 4, como a gente estudou aqui, que fala que não devemos estar ansiosos, mas devemos orar. Ele fala de petições, orações, súplicas e ações de graças. Vocês podem memorizar Efésios 5, aquele texto de imoralidade versus gratidão que Paulo coloca, que a gente viu ontem à noite também, e tantos outros versículos como os Salmos. Memorize versículos que falam sobre gratidão. Isso vai fazer com que você preencha sua mente com as virtudes de Cristo. Vimos ontem também. E isto, como o salmista diz no Salmo 119:10, vai fazer com que você se afaste do pecado. Guardo no coração as tuas palavras para quê? Para não pecar contra ti, contra o Deus Santo. Memorize versículos que falam sobre gratidão. E sempre quando as adversidades vierem sobre a sua vida, lembra: mas ainda assim eu posso ser grato a Deus. Mas ainda assim eu devo ser grato a Deus. Eu sei que Ele tem um propósito em tudo isso. Eu não enxergo bem, mas eu sei que Ele quer que eu cresça e que eu glorifique em meio à tribulação, em meio à provação. Memorize versículos que falam sobre gratidão. Você vai aprender a ser grato. Você vai preencher sua mente com as virtudes de Cristo. Você vai se afastar do pecado cada vez mais. Como é importante a prática de memorização, em especial versículos que falam sobre gratidão. Senhor, eu sei que eu devo dar graças a Ti em tudo, em tudo. Me ajuda a fazer isso. Me dê forças para fazer isso. Eu sou fraco, como a gente tem visto, não é? E cantado até. Mas eu sei que o Senhor pode me capacitar a fazer Tua vontade. Eu sei que é possível cumprir a Tua vontade. Eu sei que o Senhor não dá ordens impossíveis. Tudo que o Senhor diz é possível a gente cumprir, desde que a gente dependa da sua graça cada vez mais. Faça orações de gratidão, medite nos atributos de Deus, memorize versículos que falam sobre gratidão. Uma outra maneira prática é faça uma lista de gratidão. Irmãos, se você pegasse um papel, uma folha e uma caneta e começasse a anotar todos os motivos por que você pode ser grato a Deus, porque você deve ser grato a Deus, será que era possível encher uma folhinha dessa aqui? Sim ou não? Com certeza não. Será, irmãos, que nós, servos de Deus, não conseguimos enxergar tudo que Deus tem feito por nós e quem Ele é, sua grandeza, sua majestade, seus benefícios, como o salmista diz, todas as bênçãos que Ele tem derramado em nosso meio? Eu me lembro, certa vez, eu lendo um livro na área de aconselhamento, e aí o conselheiro estava aconselhando alguém, uma pessoa, e era uma pessoa assim, muito ingrata, não é? Muito ingrata. Uma das coisas que o conselheiro disse foi: você vai fazer uma lista de gratidão. Você vai escrever todos os dias, quais são os benefícios que Deus tem derramado em sua vida, por que você pode ou por que você deve ser grato a Deus. Você vai ou escrever ou digitar, você vai colar esses papéis nas paredes, e para onde você olhar na sua casa, você vai ver essas listas, você vai ver versículos de gratidão, e sempre você vai se lembrar: sim, eu posso ser grato, sim, eu posso dar graças a Deus, sim, eu tenho motivos para me alegrar e para ser contente pelo que Deus tem feito em minha vida. Se você está aqui nesta manhã e você tem dificuldade em ser alguém grato, faça isso.
Começa a escrever ou digitar, se você gosta de computador, né? Eu gosto mais de escrever, é tanto que meu papel aqui está de caneta, né? Até porque eu não tenho impressora, viu, irmão Nogueira, como o senhor tem. Então eu tenho. Aliás, eu tenho, mas a bichinha não presta mais, né? Então eu gosto, mas mesmo assim eu gosto de escrever, sabe? Eu gosto. Então, se você não tem esse espírito de gratidão na sua vida, começa a escrever, começa a anotar, compra uma agenda, faz um diário, né? E começa a preencher. E você vai ver que já você vai encher. Você vai encher esse seu caderninho, essas suas folhas, essa sua agenda, né? Sempre vá acrescentando, mas faça uma lista de coisas assim. Uma outra maneira, compartilhe suas bênçãos com outros. Compartilhe suas bênçãos com outros. Eu lembro, irmãos, há algum tempo atrás, e isso é bem comum, assim, bem comum, não tão comum, mas a gente percebe muitos casos de pessoas assim, né? Em que estão passando por algum problema, chegam e pedem oração. Eu queria que a igreja orasse por mim, por um familiar meu, está acontecendo isso aqui, orem por mim, né? E eu lembro de alguém, e esse não foi só um caso, mas esse é o mais recente que eu estava lembrando, de alguém que chegou e um irmão, eu queria que a igreja orasse por isso, né? E era uma causa realmente um tanto quanto séria, e a gente começou a orar por aquela questão. Começamos a orar, na igreja orando em casa, os irmãos também. E aí alguns dias depois eu cheguei para o irmão, e aí, irmão, nós estamos orando pelo pedido lá. Não, pastor, mas já faz tempo que Deus atendeu o pedido. Eu, poxa vida, irmão, poxa vida, por que quando é para pedir a gente é tão rápido, né? Mas quando é para agradecer, nem o pastor está sabendo, que dirá os irmãos, que dirá os irmãos. Compartilhe suas bênçãos com seus irmãos, compartilhe. Irmãos, eu quero agradecer porque Deus tem feito isso aqui na minha vida. Eu quero agradecer porque essas questões que eu coloquei, Deus atendeu. Eu quero agradecer. Compartilhe suas bênçãos com seus irmãos, com a sua igreja. E aí a gente vai orar agora agradecendo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor atendeu a nossa petição. Compartilhe suas bênçãos com seus irmãos. Deixa eu fazer um pequeno voltar, né? Repetir. Faça orações de gratidão, medite nos atributos de Deus, memorize versículos que falam sobre gratidão, faça uma lista de agradecimentos na qual Deus tem, tudo que Deus tem feito por você. Compartilhe suas bênçãos com outros, especialmente com seus irmãos, com a sua igreja. Sexto, cante louvores de gratidão ao Senhor. Cante louvores de gratidão ao Senhor. Efésios 5, eu preguei nesse texto ontem, né? Mais à frente, nos versículos 19 e 20, a palavra de Deus diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, nós temos que louvar ao Senhor com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graças a Ele por tudo, por tudo. Interessante como ele liga os cânticos à gratidão, né? A gratidão. Louve ao Senhor, cante ao Senhor louvores de gratidão, como a gente tem feito aqui. Eu lembro, irmãos, que quando eu era mais novo, eu gostava muito de cantar assim em casa, colocar os louvores, cantar, né? Eu gostava muito, e esses dias eu estava parando para pensar, poxa vida, como eu tenho cantado menos. Estou parando mais de cantar em casa, de colocar os louvores lá para tocar, né? Mas como isso é importante para você criar um coração de gratidão, um espírito de gratidão. Louvores bons, né? Com letras boas, como a gente tem cantado aqui. Em especial agradecendo e louvando a Deus, né? Por quem Ele é e pelo que Ele tem feito. Por quem Ele é e pelo que Ele tem feito. Por quem Ele é e pelo que Ele tem feito. Cante louvores de gratidão. Canta, irmão.
canta. Isso demonstra que você tem um espírito grato, um coração grato. Então faça como a palavra de Deus diz, que isso seja algo constante, rotineiro na sua vida, Uma outra maneira, aprenda a dizer obrigado. Aprenda a dizer obrigado. É outra coisa que eu percebo que as pessoas estão perdendo. Incrível, como ninguém mais diz obrigado. Eu estou generalizando, é claro, né? Mas várias pessoas, irmãos, a gente não vê mais. Então muitas vezes a gente se empenha em fazer algo por alguém, mas ninguém vê. Não que nós devamos estar buscando honra ou glória de ninguém. Não é isso, né? Então a minha ideia, o que eu estou tentando passar é: tudo que as pessoas têm feito por você, seja lá o que for, tem orado por você, né? Tem estado com você junto em meio às dificuldades. Um favor que você precisou e a pessoa fez. Um conselho que você precisou e alguém deu. Aprenda a dizer obrigado. Aprenda a dizer obrigado. Aprenda a dizer obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigado. Nós temos perdido, irmãos, esse bom hábito. E essas maneiras práticas que eu tenho apresentado para vocês, elas devem, se você realmente quer mudar e quer cultivar a gratidão na sua vida, você deve começar a fazer, não próximo ano, né? Hoje, já? Quer começar a fazer isso hoje? Então chega para os irmãos que estão servindo vocês no retiro, seja lá em que área for, não é? Estão servindo a comida, estão limpando, estão tocando, não sei. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo seu serviço. Obrigado pelo seu empenho. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Quer começar a fazer isso hoje? Começa a fazer isso com esses irmãos. Aprenda a dizer obrigado. Obrigado. E ainda por último, mas não menos importante, pare de murmurar e fazer reclamações. Pare de murmurar e fazer reclamações. Irmão, se teve um povo que murmurou, você sabe bem, foi o povo de Israel, né? Desde o Egito eles já estavam reclamando e murmurando, e aí foi assim durante aqueles 40 anos no deserto, e continuou ainda na terra, muitas vezes eles continuaram a fazer, né? Mas vários relatos estão em especial registrados naquele período de 40 anos que o povo passou no deserto, murmuração, reclamação, até o momento de Moisés dizer para aquele povo em Êxodo 16, versículo 18, que olha, as vossas murmurações, elas não são contra mim não, elas não são contra mim ou a liderança do povo, elas são contra Deus. Se vocês estão murmurando e reclamando aí, saiba que não é contra nós, mas é contra Deus. Irmãos, um espírito de gratidão, um coração grato, ele é grato, lembra, primeiramente por quem Deus é e pelo que Ele tem feito. Então toda reclamação e murmuração sua, ela é um ataque frontal primeiramente contra Deus, porque você não tem reconhecido quem Ele é e o que Ele tem feito na sua vida, né? E assim era o povo de Israel. Pare de murmurar e fazer reclamações. Eu muitas vezes, quando é incrível, a gente vai começando a conviver com as pessoas, algumas pessoas, e se aproximando mais de alguns, mas é incrível, irmãos, como tem algum, eu estou falando no meio cristão, né? É incrível como tem alguns irmãos até que já sempre estão reclamando de alguma coisa, nunca está bom, né? Você sai, a comida não está legal, o local não é bom, você vai para outro canto também, né? No retiro não está do jeito que eu quero, calor, né? Está quente, não está assim, sei lá, né? Ou seja, nunca estão satisfeitos, reclamando. E eu vou dizer uma coisa, quando eu estou perto de alguém que começa a reclamar ou murmurar, minha vontade é de sair, eu não aguento.
Pare de murmurar e fazer reclamações. Isso demonstra que você não tem um coração grato. Tem. Você não tem visto o que Deus tem feito por você. Você não tem olhado para quem Deus é. Para quem Deus é. Como é aí? Reclamando, Ivonete? Quando tiver debaixo daquela mangueira ali, uma manga cair na cabeça, lembra que é Deus pedindo. É Deus mandando você fechar a boca, cala a boca. Para de murmurar e para de reclamar. Faça orações de gratidão. Medita nos atributos de Deus, em quem Ele é. Memoriza versículos que falam de gratidão. Faça uma lista, cola na parede, versículos, motivos de agradecimento. Compartilhe as suas bênçãos com os outros. Cante louvores de gratidão ao Senhor. Aprenda a dizer obrigado, a ser grato com as pessoas e para de murmurar, para de reclamar. Agradece a Deus, agradece a Deus. Olha, irmãos, talvez, já estou me encaminhando para o fim, né? Mas realmente vou encerrar. Porque geralmente quando os pastores falam que vão encerrar, você já sabe que ainda tem mais um tempo ainda, né? Mas realmente eu vou encerrar. Para nós, servos de Deus, como eu falei ontem pela manhã, às vezes a gente vê, né, essas recomendações e a gente acha um tanto quanto utópico, né? Mas pastor, isso aí é uma coisa assim muito subjetiva, inalcançável, né? Eu posso, irmãos, reconhecer que sou um fraco e isso não tem problema. Agora, nunca vou poder dizer que é impossível fazer a vontade de Deus. E como eu já falei hoje, falei ontem também, Deus não dá ordens para nós impossíveis de serem cumpridas. Ele é o Criador de tudo, foi Ele que nos criou e Ele sabe que é possível a gente fazer. Agora, desde que vivamos na dependência de Cristo. Não foi Ele que falou, sem mim nada podeis fazer? Então, na dependência dEle é possível a gente cumprir sua vontade. Nós vimos também ontem em Filipenses 4 que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Bem, eu sou fraco, é verdade, mas em Cristo eu posso ter vitória, em Cristo eu posso cumprir a vontade dEle. Agora, para você que está nos visitando esses dias aqui, especialmente esta manhã, eu quero dizer para você que você, na sua situação em que está, se você não conhece verdadeiramente a Cristo, é impossível para você ter um coração grato. Vou repetir, é impossível na situação em que você está, ter um coração grato. E digo por quê? Porque como nós vimos aqui em Tessalonicenses, e vimos em Filipenses ontem também, essa gratidão e essa alegria, esse contentamento, ela só é possível em Cristo. Em Cristo. Então, se você não conhece Jesus Cristo, você pode até dizer que é alegre ou grato, mas essa alegria e essa gratidão, ela não é nem profunda e nem permanente. Só Cristo, irmãos, é quem pode nos dar a verdadeira alegria. Só Cristo é quem pode fazer com que o nosso coração seja realmente um coração grato e contente. Sem Jesus na minha vida eu não vou conseguir. Então você, meu amigo que nos visita, a primeira coisa, o primeiro passo que você tem que dar é reconhecer que é um pecador e que precisa de Jesus na sua vida. Sendo que você é um pecador, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas não é simplesmente a morte física, é também a morte eterna. Você precisa reconhecer que é um pecador, precisa confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, precisa crer nele para ter então vida eterna, para ter então salvação e poder então ter um coração grato, verdadeiramente um coração alegre. Gratidão, alegria e contentamento só é possível no Senhor, só em Cristo. Toma a sua decisão e toma ainda enquanto é tempo. Os nossos irmãos que vão se batizar agora,
eles só vão se batizar, eles só vão demonstrar esse testemunho porque eles creram, porque eles tomaram uma decisão de servir a Cristo. E é exatamente isso que você tem que fazer. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Ó Deus, como nós somos gratos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. E ainda o Senhor tem cuidado de nós, mesmo sem a gente merecer, mesmo nós sendo pecadores. Ainda assim a Tua graça nos alcançou. Ainda assim a Tua bondade, o Teu amor quebrantaram o nosso coração. O Senhor foi quem nos amou primeiro. Por isso, ó Deus, nós temos a capacidade em Ti de vivermos uma vida que Te agrada, de termos um coração alegre, grato, contente, porque o Senhor é tudo para nós. A nossa satisfação está em Ti, em mais nada, em ninguém. E ainda o Senhor tem feito tantas coisas no nosso meio, por nós, e tem derramado tantas bênçãos e tantos benefícios. Nos dá sempre, ó Deus, um coração grato. Nos ajuda a enxergar, mesmo em meio à dor, que é possível ainda ser grato pelo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja. Nos ajuda a cultivar esse coração de gratidão. Eu Te peço também, Deus, pelos nossos amigos que nos visitam aqui esses dias, que vieram ouvir a Tua palavra, que o Senhor quebrante os seus corações, que eles compreendam a situação em que eles se encontram e o quanto eles precisam de Ti na vida deles. Eles precisam tomar uma decisão, e só assim poderão verdadeiramente ser gratos e alegres. Esse é o nosso desejo, Pai. Trabalha na vida deles e trabalha na vida da Tua igreja também, no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe os irmãos.